Hoje é dia 7 de outubro do ano 2015. É uma quarta-feira. São 21 horas e 1 minuto. É hora de celebrar saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Nós assumimos 3 clínicas de dor do sistema músculo-esquelético, como médico. Dor de cabeça, dor no pescoço, dor nos ombros, dor nas costas, dor nos quadris, dor nos joelhos, dor nos pés. Apenas para lembrar das queixas mais comuns e frequentes que chegam às nossas clínicas. Mas as nossas clínicas de dor têm uma característica marcante. Elas se desenvolveram, independente de nossa vontade, para aqueles doentes com dores crônicas, dores de longa duração, dores intensas, de difícil solução. De repente eu me vi envolvido com o desafio de atender pacientes crônicos que já tinham passado por muitos tratamentos e que conheciam todos analgésicos e anti-inflamatórios possíveis e imagináveis. Os pacientes de dor que chegam a nós têm problemas musculares, tendinosos, articulares ou nevralgias por compressão de raízes nervosas, fibromialgia, dores articulares intensas de coluna, ombros, joelhos, pés. E nevralgia, dores por compressão mecânica de raízes nervosas. A mais frequente é a dor ciática, que é aquela dor por compressão de raízes nervosas da região lombar, que se irradiam da região lombar para uma perna ou as duas pernas. A dor de longa duração, ela é incapacitante, por ser progressiva. Além de ter que suportar uma ou mais dores de longa duração, às vezes presente dia e noite, isto gera incapacidade e uma grande tragédia pessoal que é a dependência física. O sistema esquelético perde seu alinhamento natural, vai se deformando. O paciente começa a perder força, perder equilíbrio, necessita de bengala, de muletas, de andador e até cadeira de rodas. É um quadro doloroso fisicamente e doloroso psicologicamente, porque há um abatimento do paciente. Ele precisa de apoio para caminhar às vezes. E caminha às vezes com grande dificuldade, quando consegue caminhar. Esse é o nosso dia a dia e somos desafiados a melhorar ou extinguir essas dores, melhorar a força muscular, descomprimir raízes nervosas, nervos esmagados, para a melhora da marcha, do equilíbrio e da qualidade de vida de tais pacientes. Toda a cura, queira ou não, os incrédulos que me perdoem, mas toda a cura, ela está ligada à fé religiosa, à ciência médica, à cura mental ou cura pela energia mental, ou cura pela força da mente, e à cura através da medicina espiritual. Nenhuma ferramenta de cura pode ser excluída ou desprezada, desde que para o bem do paciente. Embora, claro, a ciência médica sempre é soberana. Todos com dores crônicas, eles estão fragilizados fisicamente e psicologicamente. A maioria já tratou, em todos os serviços médicos,
que se propõe a tratar de dor, deformidade ou incapacidade do sistema músculo-esquelético. Quando não vêm intoxicados de tantos medicamentos, na ânsia de conseguir uma melhora, que às vezes é muito pouca ou nenhuma. Sem falar na ciência médica, que tem que ser comprada. A ciência médica se propõe a tratamento. O foco é sempre a cura, nem sempre possível, né? E na ciência médica, os médicos evitam falar esta palavra, que é de grande compromisso com o paciente. O médico sempre prefere falar em resultado satisfatório, em vez de falar em cura. Dificilmente algum médico fala em milagre também, mas eventualmente também nós ouvimos alguns médicos falarem isto foi um verdadeiro milagre. A fé religiosa não deixa de ser uma ferramenta importante. Mas a maioria dos pacientes nem sequer sabem como atingir a bênção de uma cura pela fé religiosa. Os próprios apóstolos, né, diziam a Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé. E Senhor, ensina-nos a orar. Nós sempre repetimos aqui que orar é falar com Deus. Meditar é ouvir Deus. Mas sempre a ciência médica é soberana em nossa cultura ocidental. Pena que ela não possa atender a todos os necessitados ou doentes. Primeiro, porque ela tem que ser comprada. Então, o doente, ou algum familiar, ou alguma entidade tem que financiar ou comprar este tratamento médico. Segundo, às vezes a ciência médica não atende ao necessitado, porque nem todas as doenças têm solução via ciência médica. Mas, não esqueçam, a melhor medicina que existe é a medicina preventiva. Quando alguém toma uma vacina contra uma possível doença, ele está praticando uma prevenção, ele está usando uma medicina preventiva. Essa é a medicina melhor que pode existir. Depois vem a medicina da clínica médica geral e da pediatria, né? Finalmente vem a medicina das especialidades, né? Gastroenterologia, ortopedia, reumatologia, neurologia, urologia e assim vai. Para os transtornos mentais, a psiquiatria, a psicologia e a neurociência. É sempre um privilégio o paciente se recuperar de uma doença, ainda mais de uma doença crônica ou muito grave. Então, todo poder de cura está intimamente ligado, primeiro, ao próprio doente, da sua vontade, da sua determinação de buscar, de encontrar essa cura. Segundo, da competência da ciência médica em saber lidar com essa doença. Terceiro, da logística do apoio familiar e social que esse doente possa ter. Quarto, do médico que é desafiado a desvendar o caminho de cura dessa doença, ou pelo menos conseguir minimizar os efeitos graves de uma doença. A vida tem que ser preservada a todo custo. E o médico tem que buscar a terapia mais eficiente, mais rápida e a mais barata possível. Mas apesar de todos os esforços e de todas as orações na fé religiosa ou na competência médica, a melhora ou cura pode não acontecer. Infelizmente, nem todos os necessitados
conseguem, somente pela fé, a tão sonhada cura. E nem sempre a ciência médica, mesmo comprada a alto custo, poderá ser capaz de conseguir a cura de uma determinada doença. Quando nem a fé religiosa e nem a ciência médica conseguem proporcionar a melhora dos sintomas ou a cura de uma doença, resta aos doentes ou necessitados de cura uma poderosa ferramenta de cura, chamada cura mental. Cura através do poder da mente, ou cura pela energia mental. Mas vejam bem, esta incrível ferramenta de cura, ela só tem sentido para doenças rotuladas de psicossomáticas. Então, a cura mental, cura pela energia mental, ou cura pelo poder do pensamento, cura pelo poder da mente, ela faz sentido para a cura de doenças psicossomáticas. Doenças psicossomáticas são as doenças criadas pela própria mente. Não esqueça, nós somos pensamento, sentimento e emoção. E emoções positivas são curativas. Emoções negativas são agentes de doenças. Então vejam bem, há quem considera que todas as doenças são psicossomáticas. Isso é um pensamento muito radical. Nós diríamos que a maioria das doenças que afligem o ser humano são psicossomáticas, mas muitas doenças são somatopsíquicas. Ou seja, algumas doenças são criadas pela mente, são as psicossomáticas. Outras doenças não são criadas pela mente, são somatopsíquicas. Por quê? Elas acontecem no físico e influem depois no psíquico do paciente. Vamos dar para vocês entenderem melhor, algumas doenças rotuladas de psicossomáticas. Algumas alergias, muitas delas. A colagenose. A colagenose é uma doença de natureza reumática, entre aspas, né? Por exemplo, o lúpus eritematoso, que é uma doença de origem reumática, é uma colagenose. Para vocês entenderem o que é uma colagenose, vejam vocês. Imagine uma construção. Uma construção tem tijolos e cimento, que reúnem os tijolos e fixam para formar uma parede. Os tijolos são as células. O cimento é o colágeno. É aquilo que une os tijolos. Então, a colagenose é uma doença do cimento, não é da célula. Entenderam? É do tecido de preenchimento. Então, elas são chamadas de modo genérico de colagenose, do qual o lúpus eritematoso é o melhor exemplo de colagenose. Mas tem várias outras colagenoses. A psoríase. A psoríase é aquela doença de pele que forma escamas, endurecimento, escamas, crostas no cotovelo, joelho e outras partes do corpo. Ela pode ser considerada uma doença psicossomática. Asma, muitos tipos de asma, falta de ar, podem ser consideradas doença psicossomática. Rinites alérgicas, faringites, podem ser consideradas, muitas delas, doença psicossomática. Hipertensão, a hipertensão essencial, aquela hipertensão sem uma causa orgânica, sem uma causa aparente, ela pode ser de fundo emocional. Entenderam? A hipertensão, ela pode se tornar uma grave doença pelas sequelas e consequências que podem ocorrer
por causa de uma hipertensão, de uma crise de hipertensão. O AVC é um bom exemplo. Alguns tipos de diabetes e até determinados tipos de câncer podem ser consideradas doenças psicossomáticas. A obesidade de causa por ansiedade ou compulsão por comida pode ser considerada uma doença psicossomática. O paciente se consola de suas aflições, de seus conflitos, comendo. E come compulsivamente. Isto é devido sempre às doenças psicossomáticas, que somos seres emocionais. Nós, a todo momento, somos testados as nossas emoções. Entenderam? Uma grande ferramenta de medicina preventiva é saber controlar as nossas emoções. Né? Evitar o que se chama de impulsividade. Ah, eu sou impulsivo. Não, nada disso. Você tem que ser paciente, tolerante, sábio, saber julgar as situações para poder tomar as decisões mais acertadas e evitar doenças psicossomáticas, que podem se tornar, às vezes, muito graves e até irreversíveis e até levar o paciente a óbito. Não esqueça, nós somos pensamento, sentimento e emoção. A cura mental, ela pode ser induzida, favorecida por sugestão. Pode ser induzida por convencimento. Pode ser induzida por hipnose. Pode ser induzida pelo carisma de um pretenso curador mental. Pode ser induzida pela repetição do poder de cura. Pode ser induzida por referências de cura. Então vejam bem. A cura mental, ela pode ser sugerida. Entendeu? O marketing de toda a propaganda que vocês veem nos órgãos de propaganda de rádio, televisão, jornais, revistas, elas usam esse poder de sugestão, esse poder de convencimento, entenderam? Para fazer você beber determinada bebida, fumar determinado cigarro, comer determinada comida ou comprar determinados alimentos. Entenderam? É uma ferramenta poderosa essa sugestão, dependendo da tua suscetibilidade. Entendeu? Dependendo de como você deixa essas influências, essa hipnose coletiva, influenciar as suas decisões. Entenderam? Então, e as referências de curas? Vejam bem, se alguém refere a você que uma determinada santa, que um determinado templo, que numa determinada gruta estão ocorrendo curas, isso são referências de cura. Só isso aqui faz sentido para sugerir a você o poder de cura que você aciona sua mente, no sentido de que, bom, se lá estão acontecendo curas, eu vou em busca também dessa cura. E isso pode ser positivo, você pode até conseguir essa cura, entenderam? Porque não deixa de ser também um convencimento ou sugestão. Mas vejam bem, muitas curas mentais são rotuladas de curas espirituais. Isso não é verdade. A cura mental, ela serve a doenças psicossomáticas. Tá? Então veja bem,
ela não funciona, a cura mental não adianta, ela não funciona para as doenças somatopsíquicas, a doença que acontece no físico, para influenciar o psiquismo depois. Vou dar alguns exemplos para vocês entenderem. Doenças somatopsíquicas, por exemplo, doenças genéticas. Por exemplo, um defeito congênito. Doenças hereditárias. Sequela de acidentes por mera fatalidade. Então, vou dar um exemplo. Se alguém, por uma fatalidade, sofreu um acidente e ficou paraplégico por conta desse acidente, isso não é uma doença psicossomática. Isso é uma doença somatopsíquica. Entenderam? Então, aqui, para esse doente paraplégico, com sequela de um acidente por uma fatalidade, a cura mental não vai funcionar. Entenderam? Por exemplo, também, uma cirrose hepática. Se alguém é viciado em bebidas, se alguém é um alcoólatra inveterado e bebe durante muitos e muitos anos, ele pode desenvolver uma doença chamada cirrose hepática, que é uma doença grave. Entenderam? Isso não é psicossomático. Não, ele criou a doença. Ele é um alcoólatra, sabia de determinadas consequências negativas do álcool sobre o organismo e persistiu no erro. E fez uma cirrose hepática que pode levá-lo a óbito, sem dúvida. O próprio alcoólatra, né? O alcoólatra, e também alguns tipos de diabetes por maus hábitos de alimentação. Entenderam? Pessoas viciadas em açúcar, em comidas açucaradas demais, entendeu? Ou em hipertensão de pessoas que comem com muito sal. O sal provoca hipertensão. O sal em excesso, ele causa uma hipertensão. Aqui é um mau hábito de vida, entenderam? Então, é uma doença somatopsíquica, diferente da hipertensão essencial, que é uma hipertensão sem causa, que na verdade a causa é emocional. Entendeu? A obesidade de causa hormonal ou endócrina, uma disfunção glandular, tireoide, por exemplo, pode levar a pessoa a uma obesidade. Aqui é somatopsíquica, entendeu? Não é uma obesidade por conflito emocional. No sistema músculo-esquelético, a nossa coluna vertebral, ela é muito sensível, ela é muito suscetível às nossas emoções. Vejam bem, nós temos 3 sistemas que são extremamente sensíveis às nossas emoções. O nosso intestino, nosso sistema digestivo, a nossa pele, que é muito sensível às nossas emoções, e a nossa coluna vertebral. Né? Dependendo de emoções negativas, nós contraímos a musculatura. Essa contração comprime a coluna. Pode dar dor de cabeça, enxaqueca, dor no pescoço, dor nas costas, dor na perna, ciática. Por compressão mecânica e por contração, nós encolhemos a coluna, aumentando a cifose, o dorso curvo, o corcunda, aumentando a lordose e desalinhamos o esqueleto. Entenderam? As emoções negativas causam muitas dores no sistema músculo-esquelético. Então, quando tem uma cura, uma evidência de doença psicossomática, a cura mental estará indicada. E vejam bem, muitas igrejas praticam curas mentais chamando-as de curas espirituais. Não, cura mental é a cura pelo poder da mente para doenças psicossomáticas. Mas, Tomás já fez sinal que o nosso tempo está esgotando. Se quiserem conhecer nosso trabalho como médico, acessem www.ruimercurio.com.br. Se quiserem conhecer um pouco mais sobre medicina espiritual, acessem www.medicinaespiritual.com.br. Nossas palestras estão no YouTube,
Acessem Rui com Y Mercúrio. Lá estão nossas palestras. Nossas clínicas, os telefones são os seguintes, falando muito lentamente e repetidamente a pedidos. 11 3661 4243. Telefone de uma clínica. 11 3661 4243. De outra clínica, telefone 11 3744 4007. Telefone 11 3744 4007. Na próxima quarta-feira voltaremos neste horário. Muito obrigado pela atenção. Sejam todos muito felizes. Tenham todos muita saúde. Até a próxima.